Oi, gente! A gente vai começar relembrando alguns conceitos da aula passada sobre genética, tá bom? Então, primeiro, o conceito de fenótipo. Aqui, ó, desenhei uma menininha para ilustrar. E essa manifestação das características dela, a cor do cabelo, a cor da pele, o número de dedos, a textura do cabelo, todas essas características que a gente está vendo constituem o fenótipo dela. E o que é esse fenótipo? É a manifestação do genótipo, ou seja, dos genes, juntamente com a influência do meio, ok? Geram o fenótipo. Beleza, peguei aqui uma célula qualquer dela e dei zoom. Peguei uma célula somática. O que é isso? Ela é uma célula do corpo que não é de reprodução, porque a célula de reprodução a gente vai chamar de célula germinativa, igual eu vou falar aqui daqui a pouco. Essa célula somática, que aqui no caso eu peguei do rosto dela, ela é uma célula diploide, com 46 cromossomos. Ela é uma célula 2N, ou seja, diploide, com 46 cromossomos. O que isso quer dizer? Que eu tenho 46 cromossomos, estruturas desse xizinho aqui, arranjadas em pares, igual eu ilustrei aqui, tá vendo? Ok, dei zoom no cromossomo. Esse par de cromossomo a gente vai chamar de cromossomos homólogos. Por quê? Porque cada lugarzinho dele corresponde a uma característica e que o outro par dele, no mesmo lugar, tem uma informação sobre aquela mesma característica. Então, o gene que está aqui no cromossomo e o gene que está aqui no cromossomo dizem respeito à mesma característica. São chamados os genes alelos. Lembrando que o cromossomo nada mais é do que o DNA bem espiralizadinho, bem condensado. Então, o cromossomo é um tantão de DNA espiralizado com proteínas chamadas histonas. Para que essas proteínas servem? Justamente para condensar esse DNA. Então, cromossomos são DNA mais histonas, ok? E os cromossomos homólogos possuem genes alelos, que são genes que estão situados nos mesmos locais dos cromossomos, em locais correspondentes. Isso a gente chama de locus gênico, que é lugar do gene em latim. E eles dizem respeito a uma mesma característica. Eles vão interagir para determinar a cor do cabelo, a textura da pele, a cor da pele, ok? Abrindo um pouco aqui esse DNA, a gente separa segmentos, partes do DNA, chamadas de gene. O que é o gene? O gene é uma partezinha do DNA que vai dizer respeito a uma característica, ok? Então, aqui eu representei um gene, mas aqui é como se eu tivesse dado mais um nele, porque é uma partezinha do DNA. Como a gente percebe, esse DNA, ele tem uma fita dupla, tá vendo? Tem uma fita que faz assim e uma fita que faz assim. Essa estrutura do DNA a gente chama de dupla hélice ou fita dupla, é a mesma coisa. Continuando esse zoom, se eu abrir mais esse DNA aqui ainda, eu vou achar as bases nitrogenadas, que são adenina, guanina, citosina e timina. Cada uma eu representei de uma cor. O que essas bases nitrogenadas são? Elas são partes do nucleotídeo, que é uma estrutura molecular que forma o DNA. O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é um grupo fosfato, representado pelo P, ligado a uma pentose, que está ligado a uma base nitrogenada. No caso do DNA, essa pentose ela é chamada de desoxirribose, ok? Por isso que ele é chamado DNA. O que é DNA? É ácido desoxirribonucleico, ok? Essa ribose é uma estrutura com 5 carbonos e um oxigênio que vai ser chamada de desoxirribose no caso do DNA. Essas bases nitrogenadas, elas não se ligam ao acaso, elas fazem ligações específicas. A adenina, ela vai se ligar à timina, ok? E a timina vai se ligar à adenina. Ao passo que a guanina vai se ligar à citosina e a citosina vai se ligar à guanina. Não vai acontecer da adenina ligar com a citosina, nem da timina ligar com a guanina. É sempre nessa ordem, porque elas têm uma afinidade química tal que permite essa ligação. E essa ligação
ela é uma ligação de hidrogênio, igual tá aqui bem destacado. Uma ligação de hidrogênio entre adenina e timina e entre guanina e citosina. Sendo que entre adenina e timina eu tenho 2 ligações. E entre guanina e citosina eu tenho 3 ligações de hidrogênio. Ah, como é que eu vou lembrar disso? Gente, não torço para nenhum time, mas eu só uso isso para decorar. Atlético, Timão, Galo, campeão. Ou seja, A com T, G com C. Dá para decorar. Ah, como é que eu vou decorar o número de ligações? Bem, eu vou lá pro Galo, pego o G, e aí eu imagino que aqui é como se fosse uma ligação, aqui no meio outra, aqui em cima outra. Então eu lembro que a guanina faz 3 ligações de hidrogênio. E aí é só eu lembrar que a adenina faz 2, ok? Mas vocês podem inventar outras técnicas para lembrar disso. Eu gosto dessa. Atlético, Timão, Galo, campeão, ok? Lembrando que a timina e a citosina, e a guanina e a adenina, também tem uma outra classificação, que é em pirimídicas ou impúricas, de acordo com a sua estrutura molecular. Timina e citosina vão ser conhecidas como bases pirimídicas porque elas têm um anel, ok? Elas vão ter um anel. Eu não desenhei elas aqui porque vocês não precisam saber da estrutura delas certinho. Só saber que timina e citosina são pirimídicas e guanina e adenina são púricas. Ah, como é que eu vou lembrar disso? Aquela macetinha que eu tinha falado para vocês. Água pura. Então, adenina e guanina são bases púricas, ok? E aí, quem sobrou, que é timina e citosina, são bases pirimídicas, certo? Voltando aqui para o nucleotídeo, a gente percebe que essa ligação não é feita ao acaso, como eu falei, e ela também segue uma ordem. Essa fita de DNA, ela tem um sentido para ser preenchida. E como que a gente estuda esse sentido? A gente dá números para os carbonos. Essa pontinha aqui da pentose é um oxigênio. Aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 está aqui pertinho do grupo fosfato, ok? O que a gente percebe analisando essa estrutura? Que uma fita está com o carbono mais da ponta, conhecido como 5' ok? E a outra fita está de cabeça para baixo, porque ela vai estar ligada com a timina, só que ela vai estar no outro sentido. Essa fita começou com 5', mas o 5' dessa está aqui. Então, essa fita tem um sentido, que é 5', 3', e aqui vai ser o contrário, 3', 5'. Por quê? Porque aqui embaixo eu coloquei em pontilhado como se fosse uma simulação de mais um nucleotídeo. Se eu não tivesse ele, o DNA ia acabar no carbono 3. Então, ele começou no 5, terminou no 3. 5', 3'. E a fita complementar vai estar justamente no sentido oposto, que é 3', 5'. Toda vez que a gente for ter uma síntese de DNA, essa síntese vai ocorrer no sentido 5', 3'. Tanto que tem a piadinha aqui, qual que é o sentido da vida? Vocês já viram esse meme? O sentido da vida é 5', 3'. Porque a síntese do DNA ocorre no sentido 5', 3', sempre. A gente vai retomar isso aqui. Bem, voltando lá para a célula, a gente percebe que que os genes guardam uma informação que permitem a síntese proteica para a manifestação da característica. Por quê? Como é que essa informação que está guardada no DNA vai ser expressa? A partir de proteínas. Mas essa síntese de proteínas não acontece só com o DNA. Eu também preciso da molécula de RNA, que está representada aqui. A gente vai ter uma aula sobre como isso é feito detalhadamente. Por enquanto, eu quero que vocês saibam que, para a síntese proteica, eu preciso tanto de DNA quanto de RNA. E a molécula de RNA, diferentemente da de DNA, ela é de fita simples, ok? Você tá vendo? Tem só uma fitinha, enquanto a de DNA tem 2. Então, a gente chama a fita de RNA de fita simples. Como é que é a estrutura molecular do RNA? Ela é muito parecida com a do DNA, só que ela é uma fita só. Aqui, ó, eu tenho 2 fitas. No RNA, eu vou ter uma só. Mas, do mesmo modo, eu vou ter um grupo fosfato ligado a uma pentose, ligada a uma base nitrogenada. E essa pentose, ela vai ser chamada de ribose, enquanto a pentose do DNA era desoxirribose, ok? Ambas são pentoses,
Porque pentose, penta de 5, porque tem 5 carbonos nessa estrutura. Mas no DNA é uma desoxirribose e no RNA é uma ribose, ok? Uma diferença muito importante também do DNA para o RNA é que o RNA tem uma base nitrogenada chamada uracila, que eu representei aqui. E essa uracila é como se fosse uma timina. O RNA não tem timina. No lugar dela, ele tem uracila. E essa uracila vai se ligar à adenina. Então, igual no DNA, a adenina ligava com a timina e a timina ligava com a adenina, no RNA, eu vou ter a uracila que vai ligar com a adenina. Então, para ficar mais fácil, é só você fazer a mesma coisa que faz com o DNA e trocar o T pelo U quando for RNA. Porque é como se uma faz as mesmas ligações que a outra com a adenina. Mas lembrando que o RNA é de fita simples, eu não vou ter uma outra fita aqui do lado, tá? Eu pus essa base aqui para representar com quem que a uracila ligaria. Além da uracila, o RNA também tem guanina e também tem citosina e adenina. Ele só não tem timina, mas todas as outras bases ele tem, tá bom? Então ele vai ter uracila, adenina, guanina, citosina, beleza? Vamos agora falar um pouquinho de divisão celular. O que é isso? Nada mais é do que uma célula dividir em 2 ou mais células. As nossas células têm capacidade de fazer isso. Para perceber isso, basta você olhar no seu braço, na sua perna. Você descasca ao longo do dia, solta umas pelinhas mortas, principalmente quando está muito seco o tempo. O que é isso? Isso é um tanto de célula morta saindo. Por que elas estão saindo? Porque eu tenho uma formação de células novas ali. Aquelas células estão morrendo, estão sendo liberadas, e novas células estão se dividindo para formar aquele tecido epitelial que você tem no seu braço, que você tem na sua pele. Ok? Mas como que essa divisão celular é feita? Bom, ela pode ser feita por 2 processos. Ela pode ser feita por mitose e ela pode ser feita por meiose, ok? Tanto na mitose quanto na meiose, primeiro eu vou ter que duplicar o meu DNA. Porque se eu tenho uma célula e quero que essa célula vire 2, eu preciso duplicar aquele material genético para eu conseguir dividir ela, ok? Como que essa duplicação é feita? Essa duplicação é chamada de replicação do DNA. Replicação do DNA, duplicação do DNA é a mesma coisa. Isso vai ser feito a partir de 2 enzimas principalmente. Da DNA helicase, pelo nome a gente já vê, helicase, ela tem a ver com a hélice. O que ela faz? Ela vai abrir a dupla hélice de DNA para eu conseguir ter a síntese de novas fitas. A DNA helicase chega e abre, então, esse DNA, e a DNA polimerase vai trazer os nucleotídeos e permitir que eles se estruturem aqui. Então, eu vou ter uma fita complementar de ambos os lados, de modo que depois eu vou ter 2 fitas originadas da fita mãe, ok? E lembra que a gente tinha conversado do sentido, ser 5 linha, 3 linha? Se essa fita aqui está no sentido 5 linha, 3 linha, a fita complementar vai estar no sentido 3 linha, 5 linha. Mas lembrando que a síntese do DNA, a formação desse DNA, sempre é feito no sentido 5 linha, 3 linha, ok? É nesse sentido que eu vou ter a atuação dessas enzimas em que o DNA vai ser formado, para que seu início tenha 5 linha e termine com 3 linha, tá bom? Voltando para a divisão celular. Primeiro, então, eu tenho essa duplicação, ou replicação, em ambos os casos. Falando primeiro da mitose, que ela acontece no nosso corpo frequentemente, igual nesse exemplo que eu dei do braço, das células epiteliais, ali está ocorrendo mitose. O que é a mitose? Nada mais é do que uma célula-mãe que está originando 2 células-filha com o mesmo tanto de material genético, a mesma ploidia. Então, nossa célula somática, a gente conversou que ela era 2N. Aí eu peguei aqui uma célula somática, também 2N, sofrendo mitose. E as 2 células filhas também vão ser diploides, ok? Na mitose, se eu tenho uma célula diploide, as filhas também são diploides. Como que isso é feito? Primeiro, o material genético ele é duplicado, tanto que esse xizinho aqui, ó, já é o cromossomo duplicado. O cromossomo não duplicado ia ser assim, ó, tá vendo? Ele duplicado vira o xizinho.
Aí eu representei aqui, então, 2 cromossomos homólogos em rosa e 2 cromossomos homólogos em branco. Esses cromossomos foram duplicados e cada perninha dessa eu chamo de cromátide irmã. Então, aqui eu tenho 2 cromátides irmãs e aqui mais 2 cromátides irmãs. Na mitose, eu vou ter a separação dessas cromátides irmãs. Uma cromátide irmã vai para cá, a outra vai para cá. Uma cromátide irmã vai para cá e a outra vai para cá. Desse modo, eu tenho o mesmo número de cromossomos. Se eu tinha aqui na célula mãe 1, 2, 3, 4 cromossomos, na célula filha eu também tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. A diferença é que aqui eles não estão duplicados. Por quê? Porque ela não está dividindo, essa célula não está sofrendo mitose, ela está sendo formada agora. Então, eles ainda não estão duplicados. Mas se essa célula aqui for duplicar, for duplicar, ela vai ter que duplicar aquele material genético dela, tá bom? Esse é o processo de mitose. Então, toda vez que te falarem mitose, você vai lembrar que as células filha vão ter a mesma ploidia da célula mãe e que esse processo ocorre frequentemente no nosso corpo, tá bom? Pra quê? Eu tive um machucado, uma cicatriz, o que é aquilo? Eu vou ter várias mitoses para reconstituírem aquele tecido, tá bom? Representando aqui os nossos cromossomos, lembrando que são 46 cromossomos no humano, arranjados em 23 pares. E um desses cromossomos, um par desses cromossomos, né, que foi o que eu destaquei aqui, a gente chama de cromossomos sexuais. Por quê? Porque eles têm a informação sobre o nosso sexo biológico, ok? Então, um par é de cromossomos sexuais, enquanto os outros pares a gente chama de cromossomos autossômicos. Vamos tomar cuidado com esses nomes. Cromossomos autossômicos são todos os cromossomos que não são os cromossomos sexuais. O cromossomo sexual, ele é o par 23. Então, todos os outros pares, o par 1, o par 2, o par 3, até o par 22, são cromossomos autossômicos, ok? Beleza. O outro tipo de divisão é a meiose. Para que a meiose acontece? A meiose acontece quando a gente tem a formação de gametas. Para quê? Para a gente ter uma célula ovo, um espermatozoide, uma célula